Bom, tô aqui me despedindo dessa barriga linda, maravilhosa, que foi incrível carregar o Vini aqui dentro. E resolvi gravar esse vídeo pra vocês, pra explicar o que aconteceu comigo agora no final da gravidez. E, né, contar pra vocês tudo que eu tô passando e principalmente fazer um alerta para as futuras mães, para as grávidas, para evitar, né, que mais gente passe pelo que eu tô passando, porque realmente não é fácil, é muito triste e muito angustiante. Bom, faz mais ou menos umas 3 semanas que eu descobri que eu contraí toxoplasmose na gravidez. É uma doença que você pode contrair em qualquer momento da sua vida, porém o pior momento, o pior cenário é quando uma mulher contrai durante a gravidez, porque pode, né, em 40% dos casos, acarretar sequelas e consequências bem sérias no desenvolvimento e na saúde do feto. Principalmente quando é contraída no primeiro trimestre da gravidez, tá? Eu fiz o primeiro exame do pré-natal, os primeiros exames da toxoplasmose e de todas as outras doenças no primeiro trimestre com 8 semanas e estava tudo negativo, inclusive a toxoplasmose, ou seja, no comecinho da minha gravidez eu não tinha ainda contraído. Repeti os exames só agora no final, com 34, 35 semanas, e para minha infeliz surpresa, deu positivo para toxoplasmose. Porém, deu um positivo que não tinha como saber há quanto tempo eu tinha contraído essa doença, né? O pior cenário seria se eu tivesse contraído há mais meses, né? Ou seja, logo depois de eu ter feito os primeiros exames com 8 semanas, se eu tivesse contraído no primeiro trimestre ou no comecinho do segundo trimestre, seria o pior cenário, porque aí sim ia acarretar problemas no desenvolvimento do Vini. Mas eu descobri só no finalzinho da gravidez e eu não sei quando eu contraí a doença, né? Quando eu contraí também, não dava mais para fazer um exame que chama amniocentese, que é você examinar o líquido amniótico da bolsa, né? Vem uma agulha aqui na barriga, puxa o líquido amniótico e examina o líquido para ver se o bebê se contaminou ou não. Porque a cada 100 mulheres que pegam a toxoplasmose na gravidez, 40% vai passar para o bebê, né? Eu tô me agarrando nos 60% de chance que eu tenho de não ter transmitido nada para o Vini. Porém, o que acontece é o seguinte: existe um antibiótico, que inclusive eu estou tomando, mas que é extremamente caro e difícil de achar. Eu demorei uma semana para conseguir encontrar, mais de uma semana para conseguir comprar. Chama espiramicina ou rovamicina, e é um antibiótico que uma caixa custa R$70, R$80 e dura 2 dias. E eu descobri, né, comecei a tomar com 36 semanas, mais ou menos, 35, 36 semanas, e teria que tomar até o final da gravidez, né, que poderia ser com 42 semanas. Então eu ficaria 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 semanas, a cada 2 dias gastando R$70 com remédio, né. Não ia ser fácil, eu precisei pedir ajuda da minha família para comprar o remédio para o tempo que eu precisei tomar, que foi quando eu descobri, né, até agora. E infelizmente também tá em falta pelo SUS, né? Desde 2016, 2017, esse remédio não chega nos postinhos de saúde. Ou seja, eu, graças a Deus, tive condição de ter uma ajuda da minha família e conseguir comprar algumas unidades. Mas se eu fosse como muitas mulheres que dependem do nosso sistema de saúde, eu não ia conseguir comprar, não ia conseguir tomar o remédio, porque, né, não ia ter como comprar. O SUS, né, o Ministério da Saúde não está disponibilizando o medicamento, então você tem que literalmente entregar nas mãos de Deus e torcer para que nada aconteça com o seu filho, o que é muito angustiante, principalmente quando você entende quais são as sequelas da toxoplasmose, né? Como eu disse, existem 2 cenários, quando você pega no começo da gravidez e quando você pega do meio para o final. Eu consegui descobrir com o exame de avidez que eu peguei do meio para o final. O que explica todos os ultrassom do Vini que eu fiz 11 exames de ultrassonografia, todos perfeitos, tá? E eu sei que são muitos, né? 11 exames de ultrassonografia são muitos, mas a minha médica trabalha com a conduta de fazer um por mês e eu acabei fazendo alguns a mais no 3D para olhar o rostinho dele, e acabei fazendo alguns a mais também desde que eu descobri a toxoplasmose. Porque muitas das sequelas da toxoplasmose, como hidrocefalia, microcefalia,
que é acúmulo, né, a hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido no cérebro, ou a microcefalia, que é o desenvolvimento comprometido do cérebro do feto. Isso tudo é visível no ultrassom. Meus ultrassom não mostram nada, muito pelo contrário, o Vini sempre perfeito e saudável. Também daria para ver algum problema em alguma formação de órgãos, o que não existe no acompanhamento que eu fiz. E juntando esses fatos, né, dele estar sempre saudável e perfeito no ultrassom, com o exame de avidez, o teste de avidez, mostrando que eu peguei recentemente a doença, eu tenho um alívio muito grande, porque eu sei que das piores consequências e piores sequelas da toxoplasmose não vai acontecer com a gente. Mas, mesmo pegando no final, mesmo os exames estando tudo ok, ainda assim existe a possibilidade de eu ter passado para o Vini, né? E como que eu vou saber disso, né? Como eu estava falando, existe o exame da amniocentese, que eu não consegui fazer, o exame do líquido amniótico, porque eu correria o risco da minha bolsa romper com 35 semanas, ou pegar uma infecção, ou tem o risco também até de entrar de aborto, né? Esse exame é um exame de alto risco, tanto que é muito difícil encontrar um laboratório que faz, e quando encontra é super caro, né? E nenhum médico que eu fui me aconselhou a fazer esse exame, porque quando eu descobri eu estava com 35, 36 semanas, quando eu queria fazer o exame, e já era super arriscado para estourar a bolsa, com ele sendo prematuro, ou pegando uma infecção, ou pior ainda, né? Correndo o risco de perder ele. Então, nenhum médico me aconselhou a fazer o exame da amniocentese, né? Eu consegui comprar o remédio para algumas 3 semanas, 2, 3 semanas. Porém, eu cheguei aí em vários profissionais da área da saúde. Eu fui na minha obstetra, além da minha obstetra, eu cheguei aí em mais uns 3, 4 obstetras a escutarem a opinião deles. Eu fui em especialistas em medicina fetal, que são médicos especialistas só na medicina e no desenvolvimento do feto. Fui em médico de alto risco, da gravidez de alto risco, e para minha infelicidade, todos me falaram a mesma coisa, que o melhor a fazer seria interromper a gravidez com 37 semanas. Por quê? Porque eu sei que eu peguei a doença no final da gravidez, mas eu não sei ao certo quando foi que eu peguei. E eu comecei a tomar esse remédio, que infelizmente não existe uma garantia concreta e eficaz, eficiente, de que o remédio realmente não passe a doença pela placenta, né? Esse remédio, em muitos casos, ele funciona, mas não é sempre que ele funciona. Então, eu corro esse risco de estar tomando esse remédio e, mesmo assim, passar pela placenta e contaminar o Vini, se ainda não tiver contaminado. E corro o risco também de não estar adiantando nada e ele tá, né, se contaminando cada vez mais. É uma coisa, assim, super angustiante, porque as consequências podem ser cegueira, surdez, problemas no desenvolvimento motor, problemas no desenvolvimento neurológico, a hidrocefalia, a microcefalia que eu já falei, problemas no desenvolvimento dos órgãos. Então, estar numa situação onde eu sei que meu filho pode estar, né, com problemas nesse desenvolvimento dele, é muito angustiante, é muito triste. Então, todos os médicos achariam melhor eu interromper a gravidez com 37 semanas, que no caso seria hoje, dia 19 de março. Para quê? Para que assim que ele nascer, a gente examine a placenta, o sangue da placenta, e veja se está contaminado. E também fazer todos os exames nele. Ele vai ter que fazer exames de sangue, exames de vista, de ouvidinho, ele vai ter que fazer vários exames e, caso ele realmente tenha se contaminado, ele tem que começar o tratamento o quanto antes. E por esses motivos, né, eles me indicaram interromper a gravidez com 37 semanas para conseguir fazer um possível tratamento o quanto antes, né, e não ficar dependendo de um remédio que pode ou não estar sendo eficiente. Então, eu vim fazer esse vídeo para explicar para vocês tudo isso que eu tô passando, e não tá sendo fácil, é muito angustiante. São 3 semanas sem dormir direito, 3 semanas que eu só leio sobre a toxoplasmose, que eu só fico pesquisando sobre toxoplasmose, entrando em grupo de toxoplasmose. Confesso que eu fiquei até meio neurótica. Inclusive porque eu sempre soube o que era essa doença. Na verdade, eu não sabia exatamente o que era essa doença, mas eu sabia que desde o momento que eu engravidei, eu tinha que ter um cuidado com a minha alimentação, principalmente com a higiene da minha alimentação, porque essa doença ela tem 3 meios de transmissão, né? Com fezes de gato. Eu não tenho gato, eu até cheguei aí
em lugares com gato, mas eu sou alérgica a gato. Então, eu nem, quando eu tô em algum lugar com gato, morro de vontade de abraçar, de fazer carinho, mas não posso, porque eu fico toda, né, com sintomas de alergia, então eu nem chego perto de gato. Não, a toxoplasmose também pode ser transmitida por carnes mal passadas ou peixe cru. Eu sou vegana, não como nada disso, então descarto essa possibilidade também. E pode ser transmitida através de alimentos mal higienizados, como alface, né, verduras no geral, frutas que foram contaminadas com a toxoplasmose. Possivelmente, né, na verdade não dá para saber como elas ficam contaminadas, mas esses alimentos ficam. E eu tomei vários cuidados, né? Eu não comi nada cru fora de casa. E dentro de casa eu só comia tudo que eu mesma higienizava com água sanitária, que é o hipoclorito, que é a única coisa que de fato mata o protozoário que transmite a toxoplasmose. Não adianta ser água e sabão, não adianta ser vinagre, bicarbonato de sódio, água corrente, nada. A não ser uma solução clorada de água sanitária que mata, né, que realmente desinfeta os alimentos. E eu tomei todos esses cuidados. Né? Fico me perguntando onde foi que eu errei, o que foi que eu comi, o que foi que eu fiz para estar passando por isso. Mas infelizmente já foi. Não acreditei quando eu peguei a doença. Refiz o exame em outro laboratório para ter certeza e deu positivo também. Então eu sei que eu peguei essa doença, não sei como, não sei quando. Só sei que pelo meu bem e pelo bem do meu filho, vamos ter que interromper essa gravidez amanhã. Amanhã, sexta-feira, vamos começar a indução. Ops. Vamos começar a indução do meu parto. Fazer de tudo para que eu consiga ter o meu sonhado parto normal. E se não tiver, também não tem problema. Eu não vou me sentir menos mãe se caso acontecer alguma coisa eu tiver que ir para uma cesárea. Esse vídeo é mais um alerta mesmo para as futuras mães, como eu disse, para as grávidas. E uma explicação do que aconteceu comigo. E é isso. Todas as energias boas que vocês mandam agora são muito bem-vindas, apesar de que eu só vá postar esse vídeo depois do Vini nascer. Já pedi as energias boas no Instagram e elas estão sendo recebidas com muito carinho e muita gratidão. E é isso, gente. Em breve, né, eu vou postando mais coisas pra vocês.